Hello guys! How are you doing? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bom, hoje nós vamos iniciar a Lesson 3, a lição 3. Como vocês já sabem, o nosso book é dividido em algumas lessons, né? Algumas lições, e hoje estaremos iniciando a 3, lá na page 30. Portanto, lá na page 32, ok? So, open your books, page 32, nós temos o começo desse novo assunto, tá bom? E qual é o título da aula de hoje? Why do we need instructions? Por que nós precisamos de instruções? Bom, nós temos instruções em qualquer lugar, não é verdade? Na school, at home, ou até mesmo na comida, né? Instrução de como cozinhar, né? De como fazer aquele alimento. Então, as instruções servem para nos ajudar, para nos orientar, não é verdade? Mas vamos fazer a leitura desse texto. Treasure hunting, né? A busca ao tesouro, caça ao tesouro. There are two kinds of instructions. Então, existem dois tipos de instruções. For the first kind, you need to read all the instructions before you start to do anything. Na primeira, você precisa ler todas as instruções para realizar alguma coisa, não é verdade? Por exemplo, quando você vai realizar a construção, né, pessoal, de algum móvel, ou quando você vai cozinhar alguma coisa, você precisa ler antes as instruções, não é mesmo? And for the second, agora o segundo tipo de instrução. You go step by step while reading them. Você pode ir seguindo a instrução e realizando aquilo que está sendo pedido. Então, tem o primeiro tipo de instrução, the first one. Você precisa ler tudo e depois fazer aquilo que está sendo pedido. And in the second type, né, no segundo tipo de instrução, in the second kind, no segundo tipo, a gente precisa ler e ir realizando as atividades, tá bom? Think, for example, about the instructions you follow when installing a computer program. Pense, por exemplo, quando você está instalando um programa no seu computer, no seu computador. Each time the program needs you to do something new, a different instruction appears. Então, cada vez que você precisa fazer algo no seu computador, vai aparecendo algumas instruções e você vai clicando em aceitar, não é verdade? Então, você está ouvindo o pedido, né, a instrução, e você já está realizando, tá bom? Sometimes this depends on the actions you took on the previous instruction, né? E isso depende muito daquilo que você fez, né? Se você aceitou, vai aparecer um tipo de instrução. Se você não quis aceitar, né, determinada configuração no seu computador, por exemplo, vai aparecer um outro tipo de instruction, ok? Então, temos dois tipos de instruções. Aquelas que você precisa ler tudo para depois realizar a atividade e aquelas que você pode ir realizando as atividades durante o processo, tá bom? The activities on the pages in your books or in exams usually have numbers, né? Um outro exemplo de instrução são as atividades do nosso book ou então de algum exame que a gente possa fazer. Essas atividades são organizadas por numbers, por números. These numbers help you understand the order of the activities and their limits. E esses números ajudam a gente a entender a ordem, the order of the activities, e também os limits, os limites. Try not to skip the order because the answer to one activity may help you with the answer for the next one. E a gente não pode pular a ordem, não é verdade? Fazer o number 1, depois fazer o 5, depois voltar para o 3, depois fazer o 4. Não. Se há uma ordem, a gente deve seguir. Por quê? Porque muitas vezes a primeira pergunta pode ajudar na segunda, na terceira, na quarta, ok? For example, in the game Treasure Hunting, you need to solve one clue to get to the next one. Por exemplo, né, na atividade Treasure Hunting, que é caça ao tesouro, você precisa resolver, não é verdade, pessoal, uma charada, né, ou então uma pergunta para depois ir para a próxima fase. Também no livro, né, você primeiro precisa responder uma pergunta para depois ir para a próxima. Então aqui, pessoal, foi só alguns exemplos mesmo, tá? De quão importantes são as instruções na nossa vida. A gente não percebe, mas estamos, né, toda hora recebendo instruções, instructions. Vamos realizar o number 2. Read the text Treasure Hunting and complete the sentences using the words in bold.
Pessoal, aqui no nosso text, nós temos algumas palavrinhas em bold, tá bom? Elas estão em destaque. Instructions, step by step, né? Que significaria passo a passo, né? A gente vai seguindo as instruções passo a passo. Numbers, né? Bem fácil. E order, que também é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês precisam completar essas sentences, essas frases, com uma dessas palavras, ok? Então, nós temos a sentence 1, 2, 3 and 4, tá bom? Então, vocês farão a leitura de cada sentença. Podem pesquisar algum vocabulário que vocês não tenham entendido e acham que realmente seja necessário para o completo entendimento. Mas se vocês conseguiram entender a frase, mesmo sem pesquisar, pessoal, isso que é legal, tá bom? Não é que você tem que saber o significado de cada palavra, mas a gente pode ler a frase e tentar entender, né, o contexto geral, tá bom? A ideia geral daquela sentença. Então, pode pausar o vídeo nesse momento e realizar a atividade. Ok? Conseguiram? Em caso de dúvidas, entre em contato. Ok, guys, now number 3. Write an example for each type of instruction. Do items 5 and 6 in your notebook. Pessoal, vamos lá. Agora vocês vão seguir algumas instruções, tá bom? Vocês vão seguir essas instruções aqui. The first one, qual é a primeira instruction? Answer the question. Responda a questão. Então, primeiro você vai responder a questão. What's your name? Tá bom? Vai colocar aqui do lado, lembrando respostas completas. My name is... Tanana, ok? Number 2, choose the correct answer. Pessoal, vocês já viram aquele tipo de questão em que vocês devem escolher a resposta correta? Vocês têm uma pergunta ou, né, alguma afirmativa e devem escolher a opção correta. Geralmente tem a letra A, B, C, D, A, B, C, D e vocês devem escolher somente uma. Com certeza vocês já viram esse tipo de questão. E agora vocês irão fazer uma, ok? Como assim, teacher? Bom, vocês podem utilizar qualquer tipo de assunto, celebridades, música, filmes, séries. Vocês podem perguntar, por exemplo, who is the author of tanana? Quem é o autor de tal livro? What's the name of the main character of this TV series, né? Qual é o nome do personagem principal dessa série de TV? Vocês podem inovar, pensar um pouquinho e colocar opções. É importante lembrar que essa pergunta deve estar em inglês e se você quiser tirar dúvida em relação à construção da frase, se você não souber, é só entrar em contato comigo que eu com certeza irei ajudá-los. Pessoal, number 3. Answer true or false. Agora vocês vão criar um outro tipo de pergunta. No caso aqui, pessoal, são aqueles tipos de questões que pedem true or false, verdadeiro ou falso. Vocês vão escrever uma frase, tá? Sobre o que, teacher? Novamente, o assunto é amplo. Vocês podem perguntar sobre TV series, sobre movies, sobre TV, né? Enfim, sobre algum assunto que vocês compartilham, tá bom? E vão colocar true or false. Lembrando que vocês não podem responder, tá? Por quê? Porque os alunos vão fazer a leitura dessas perguntas na aula online e nós vamos tentar responder, tá bom? Então, só constrói realmente aquilo que está sendo pedido, coloca as opções, aqui coloca true or false e na nossa aula online a gente vai dialogar, tá bom? 4. Complete the sentence. Vocês já viram também aquele tipo de questão que pede para completar a sentença? Eu creio que vocês já viram, né? Até porque a gente tem um aqui, ó. Complete the sentences. Da mesma forma, você irá fazer nessa instruction, né? Nessa instrução. Então, vocês vão colocar aqui uma sentença, uma frase e irão omitir uma palavra, irão retirar uma palavra. Podem retirar o verbo, ou então o nome de uma atriz ou de um ator, enfim. E na nossa aula online a gente vai tentar completar, tá bom? Então, novamente, você não pode dar a resposta. Pessoal, o number 5 e o number 6, vocês deveriam fazer no caderno, no notebook de vocês, mas nós não iremos fazer, tá bom? Mas eu vou explicar só para vocês saberem, né, que tipo de instrução e que tipo de questão é essa. Match the columns, né, combinar as colunas, temos uma pergunta e a resposta, tem que fazer uma linha combinando as colunas,
tá bom? Esse tipo de questão. Solve the crossword puzzle, né? São as palavras cruzadas, né? Sabe aquele tipo de questão que tem várias letras e você precisa achar a palavra, alguma palavra dentro, né, do mundo de letras? É esse tipo de questão. Mas o 5 e o 6 nós não iremos fazer nessa aula, ok? Bom, pessoal, se vocês já conseguiram realizar, já fizeram direitinho o que as instruções pediam, agora sim você pode ir para a page 33, ok? Aqui na page 33, pessoal, nós temos o number 5. Work with a classmate and circle the sentence that is an instruction. Nós temos aqui, pessoal, algumas sentenças. Vocês vão precisar circular somente a sentença que demonstra uma instruction, uma instrução. Nem todas as sentenças demonstram instruction, demonstram instrução. Então, você vai precisar circular somente a que demonstra, tá bom? A or B, A or B, A or B, A or B, or A or B. Então, ou A ou é B. Vocês vão circular que vocês acham que seja uma instruction, uma instrução. Então, na nossa aula online, a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Espero que vocês acertem. Guys, number 7. Aqui no number 7, nós temos também uma atividade bem legal, tá? Como ela deveria ser feita é de acordo com o livro. In groups, read the instructions in silence and follow them. Em sala, nós faríamos como? Os alunos deveriam ler, por exemplo, raise your right hand, levante a sua mão direita, né? Enfim, os alunos deveriam levantar a mão e etc. Mas nós não temos como fazer isso e como eu decidi fazer? Olha só, eu vou deixar vocês estudando essas frases, tá bom? Vocês vão estudar desde o number 1 até o 11. E na nossa aula online também, nós iremos realizar essa atividade no Kahoot. Então, vai ser um quiz, né? Eu vou mostrar a frase e 2 imagens. Vocês devem me dizer qual é a imagem correta. Qual é a imagem para essas frases, tá bom? Então, vão estudando, porque na nossa aula online teremos o Kahoot. E também é importante dizer que nas nossas aulas online, pessoal, eu não vou fazer todos os exercícios, né? Com calma, lendo, não. Tá? Eu faço a leitura com calma de cada exercício aqui na nossa aula gravada. Então, a aula online é para tirar dúvidas e fazer correção, ok? Bom, guys, agora para a gente terminar, nós temos um outro texto, não é verdade? Esse texto é o Simon Says. Simon Says, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma brincadeira. Por exemplo, Simon says, raise your left hand, levante a sua mão esquerda. Simon says, close your eyes, feche seus olhos, tá? Então, sempre que a pessoa fala Simon says e ela diz uma instrução, você deve seguir. É uma brincadeira. Mas se a pessoa não fala Simon says, você não deve seguir. Por exemplo, stand up, levante. Se você levantar, você está errado, porque eu não falei Simon says. Entenderam a brincadeira? Então, é uma brincadeira que a gente utiliza bastante instructions, bastante instruções, tá bom? Então, do you know what Simon Says is? Você sabe o que é Simon Says? It is a children's game about following instructions. Como eu disse, né, é um jogo infantil sobre seguir instruções. Instructions are everywhere. As instruções estão em todos os lugares. They are in car manuals, math activities, apps, video games, cooking books, board games, tutorials, and etc. Então, em todos os lugares nós temos instructions. Reading instructions is very important. Sometimes we think we know what to do, but we may be wrong. It is important to read all the instructions before acting. Então, antes de agir, de fazer alguma coisa, it is very important to read instructions. É importante fazer a leitura das instruções. This is because the instructions may guide a specific process and give many step-by-step details. E por que é importante? Porque nessas instructions a gente pode ter, guide a specific process, a gente pode ter um guia, né, de um processo específico, a gente pode ter detalhes, details de como fazer algo, então é importante ler as instructions. Imagine you have a new gadget. Então pense que você comprou um novo equipamento, né, algo bem legal. Maybe a smartphone. When you turn it on, the first thing you see
are instructions. E quando você liga esse smartphone, a primeira coisa que você são instructions, não é? São instruções. This is because the gadget requires your information. E por que aparecem algumas instruções? Selecione o seu idioma, não é? O seu nome. Por quê? Porque, gente, o gadget, o equipamento, precisa saber algumas informações sobre você. Things may not work correctly when we do not follow instructions. E quando nós não seguimos instruções, algumas coisas podem não acontecer de forma correta. Try to play a new game without reading the instructions. Tente jogar um jogo novo, né, que você não conheça, sem ler as instructions. And we'll see how hard it can be. Você vai ver quão difícil isso pode ser, tá bom? Então, pessoal, esse é um game bem legal chamado Simon Says, tá? E aqui nós temos, pessoal, algumas frases, some sentences, and you have to complete these sentences with these words. E nós vamos completar essas frases com essas palavras aqui, tá bom? In bold, tá? Em destaque. Vocês precisam completar as frases com as palavras em destaque. Aqui, lembrando, tente compreender o sentido geral da frase e se você sentir que alguma palavra está impedindo o seu entendimento, aí sim você pode pesquisar, ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, entre em contato, ok? Thank you and bye bye!